Nós vamos falar de narcisismo, mais precisamente do narcisismo maligno, que é o tema abordado no livro do neurocirurgião Curto Mendonça, nosso segundo entrevistado de hoje. Boa noite, doutor Curto. Boa noite, obrigado pelo convite. Um prazer. O senhor lançou o livro O Guia de Sobrevivência para Vítimas de Narcisistas Malignos, que trata das relações capazes de prejudicar ao ponto de despersonalizar a vida de alguém. Como é que é isso, doutor Curto? Há um estereótipo de que as pessoas que são ruins com convicção são somente aquelas que tradicionalmente são chamadas de psicopatas, os assassinos seriais. Sim. No nosso livro, nós enfatizamos a violência camuflada, disfarçada, seja numa relação afetiva, marido-mulher, seja numa relação familiar, pai-filho, mãe-filha, seja no trabalho, seja no ambiente religioso. Nós tratamos no nosso livro de convivências íntimas em que o abusador ele comete um assédio moral, um psicoterrorismo, uma corrosão dia após dia da saúde física e mental do abusado. O narcisista maligno é um tipo de transtorno de personalidade, assim como o psicopata, em que ele tem consciência de que faz o mal ao outro, só que ele se acha no direito disso. Ele só se envolve com as pessoas com base no que tem a ganhar. E, curiosamente, eu costumo dar esse exemplo para deixar bem diferenciado uma relação saudável de uma relação narcísica. Num relacionamento saudável, sempre se procura que seja bom para os dois. Num relacionamento abusivo com o narcisista maligno, é sempre uma via de mão única. Tudo é só para mim e todo mundo deve me servir. Doutor Curto, só para a gente dar uma situada aqui para o nosso ouvinte meio desavisado, o que é uma pessoa narcisista? Pronto. Existe o narcisismo no sentido de auto-amor, valorização do que se é. Isso é um narcisismo benigno. Sim. O narcisista maligno é uma pessoa que tem uma perversão moral. Ele tem um distúrbio de caráter em que eles têm consciência do mal que faz e ele é um explorador serial. Ele só se envolve com pessoas, seja os seus próprios familiares, até seus próprios filhos, seja seus subalternos, seja seus colegas de religião, para explorar. Então, o narcisista maligno, ele é um parasita, é um homem, pessoa humana que parasita seres humanos. Só que são lobos em pele de cordeiro, porque é um inimigo disfarçado, que chega para você aparentando ser uma alma gêmea ou seu companheiro perfeito, só para atrair você para as redes dele. Quando você cai nas teias do narcisista maligno, ele vai passar a predar aquilo que ele visava predar desde o início, seja seu dinheiro, sua posição social, o seu nome, seja o seu apetite sexual. Tem muito narcisista maligno aí nas redes sociais, não tem? Eu ia lhe perguntar se as redes sociais amplificam esses comportamentos. A verdade é que o narcisismo maligno só percebe que é narcisista maligno quem convive com ele. O fato de a pessoa querer aparecer nas redes sociais ou querer se influenciar, isso não é problemático. O problemático é quando as pessoas ficam usando isso para enredar pessoas, atrair pessoas para projetos falhos, fazendo promessas falsas. Então, nas redes sociais, relacionamentos de mentira, em que o predador se aproxima do alvo, mostrando uma fachada para atrair o alvo. Acontece muito caso. Uma mulher encontra o amor perfeito na internet. E daí o amor perfeito começa a pedir dinheiro emprestado porque tem um projeto. E daí quando vê o buraco já é muito grande. E esse amor perfeito, na verdade, era um estelionatário. O estelionatário... Prometendo casamento, prometendo amor... Então, o narcisista maligno, o estelionatário é um narcisista maligno. Então, vou deixar claro, o narcisista maligno, ele é o abusador doméstico, é um narcisista maligno. O estelionatário é um predador financeiro, é um narcisista maligno. O estuprador serial, o assassino serial, são narcisistas malignos. São um grupo de transtornos de personalidade em que a pessoa se sente no direito de usar os outros, até seus próprios filhos. Uma das partes do meu livro que mais causou rejeição inicialmente é quando eu falo das mães narcisistas. Porque existe o tabu de que toda mãe é boa. E eu conto sobre os mães narcisistas, e nós temos casos de mães
que abusam das filhas, diz que a filha não devia ter nascido, que tentou abortar 3 vezes. Tentei abortar 3 vezes você e você é tão ruim que eu não consegui que você morresse. Temos casos de mães narcisistas que abusaram as vítimas até o desespero de a vítima tentar o suicídio. E a mãe disse para ela, você é tão incompetente que nem se matar conseguiu. Isso é uma mãe. Mas não é loucura. As pessoas dizem, uma pessoa dessa só pode ser uma pessoa desequilibrada. Não é. É ruindade mesmo. Porque na frente dos outros... Quer dizer que existe gente ruim. Mas essa ruindade não é doença? Não. É uma perversão moral. Por quê? Qual é a diferença? A doença mental é chamada alienação mental. Um doente mental, ele é capaz de atear fogo no próprio filho, abrir a porta e chamar os vizinhos para mostrar que ele ateou fogo no demônio. Ele não vai precisar esconder, porque na cabeça dele, desarraigado da realidade, para ele aquilo é o filho. Já o narcisista maligno, ele dá a unhada e esconde a unha. Então ele faz a trama, ele planeja o golpe. Quando ele se aproxima do alvo, ele já estava avisando alguma coisa. E ele usa a técnica do espelhamento. Ele vai espelhar para você de forma a demonstrar como se ele fosse aquela... Tem toda a afinidade com você. Você vai dizer, meu Deus do céu, eu sempre quis um parceiro de negócios desse. Como é que eu não encontrei isso antes? Ninguém está imune ao ataque de um predador desse. E como escapar desse ataque? Como prevenir, na verdade. Porque existe como prevenir e como escapar. Geralmente, existem sinais de alerta de que você está lidando com o narcisista maligno. Vamos dar um exemplo prático aqui. Um caso nosso aqui. Então, o rapaz, o senhor de 26 anos, o jovem de 26 anos, conheceu uma moça de 19, rapidamente se apaixonou por ela, uma moça muito linda, e um anjo em pessoa, como ele me falou, e em poucos meses estavam orando junto com ela e a mãe. Orando? E disse, não, morando. Namorando. Mas aí chamou-a para morar com ele em poucos meses. Tá. Disse, doutor, foi a partir do momento em que ela se mudou para minha casa, começou a ter caos onde havia harmonia. Todo mundo começou a desconfiar de todo mundo. Minha mãe, que é uma senhora idosa, começou a se desequilibrar, começou a sumir coisa, dinheiro da minha mãe sumindo. E ela passou a me controlar absolutamente, a ponto dela ir no meu trabalho, dizia que eu estava traindo, causou tanto escarcéu no meu trabalho que eu fui demitido. Hoje eu vivo à custa da minha mãe. E ela ameaça que se eu me separo dela, porque agora esse relacionamento já tem 5 anos, eles têm um filho, se eu me separo dela, ela disse que já tem alguém para me sequestrar e jogar da ponte Newton Navarro. Ô, doutor Curti, deixa eu fazer uma pergunta assim. Qual a diferença que o senhor poderia elencar entre esse narcisista maligno e um psicopata? Pronto. Eu dei uma introdução sobre isso. O psicopata é um narcisista maligno. Ah, tá. É um narcisista. É porque existe um espectro de malignidade, em que o psicopata é como se fosse o extremo de malignidade do narcisista. Então, o abusador emocional, puramente emocional, ele não pode ser comparado a um assassino serial, porque ele não é um... Ele não tira a vida não de tira forma a vida, direta. Mas é um estuprador emocional. Então, o que eu coloco no meu livro é que para as vítimas não há relevância nenhuma diferenciar o psicopata do narcisista, do borderline, que é um outro termo que as pessoas adoram dizer. Fulano é borderline. É tudo do espectro narcisista, maligno, psicopata, predador. São todos, eu escrevo no meu livro, são todos farinha do mesmo saco. Todas essas pessoas, se você se envolver para a vítima, não tem diferença se você chamar de psicopata, borderline, histriônico ou narcisista. Para a vítima, não tem diferença se uma pessoa assim nasceu sem coração, porque existem as teorias para explicar, porque uma pessoa dessa, ruim desse jeito, é porque ela nasceu assim ou se tornou assim. Para as vítimas potenciais, não tem diferença se ela nasceu sem coração ou ela perdeu o coração ao longo da vida. Para nós, o que é importante é saber que reconhecer esses sinais de alerta e pular fora o mais cedo possível. Mas aí você ia elencar os sinais de alerta. Vamos lá. Para o narcisista maligno não tem tratamento. Não tem, porque ele se acha completo, perfeito e acabado. Ele se acha completo, perfeito e acabado. Quando você vai querer questionar sobre o mal feito de um narcisista, ele diz assim, olha, eu sou assim, tudo que eu consegui na minha vida foi sendo assim, me aceita assim, eu desapareço da minha vida. Agora, para que haja o sucesso... Eu conheço alguns narcisistas malignos. Você está identificando atividade aí do narcisista maligno,
É preciso que exista, e certamente também existe, aquelas pessoas que precisam de ser dependentes. Seu temperamento, sua forma de ver o mundo, ela sempre precisa ser dependente de alguém. E aí o narcisista descobre essas pessoas. Ele vai descobrir, exatamente, as vulnerabilidades. O narcisista fareja emoções como um cão farejador fareja sangue. Ele vai descobrir sua vulnerabilidade e vai atacar para... Eu costumo dizer que o narcisista, ele ataca usando a técnica do cavalo de Troia. Ele vai apresentar uma proposta de paz, de uma vida pacífica, e na verdade, quando você abrir a guarda, ele vai destruir você, predar. Então vamos lá, a vida apresenta causa onde não havia nenhuma. Você se vê numa relação liga-desliga. É muito comum o narcisista ficar dias punindo a vítima sem falar, é o tratamento de silêncio. Você passa a ser acusado de coisas que é o narcisista que faz. O narcisista fica acusando a esposa de ser a traidora, quando é ele que está traindo. Você se sente mirrando, deteriorando, porque como é uma relação de mão única, é um parasitismo. Só o parasita ganha com isso. Quando ele predar tudo aquilo que ele visava predar na vítima, ele vai partir para outra vítima. Todo relacionamento com o narcisista passa pelas fases de idealização, que é para capturar a vítima, depredação e depreciação, e para deixar a vítima fraca, enfraquecida. Não, ele vai sugar tudo e ele tem prazer. É porque é uma perversão moral. Por quê? Porque para o narcisista, ele precisa afundar os outros para potencializar a sua sensação de que ele é o máximo. Na hora em que ele pega uma pessoa forte, bem-sucedida, ele preda a pessoa e deixa a pessoa um caco, só a casca, isso realça a sua sensação de onipotência. Eu sou capaz de manipular pessoas. Porque o narcisista, ele é um manipulador. Então o narcisista não tem jeito. Se alguém que está ouvindo a gente agora se identificar como vítima de um narcisista, é melhor cair fora, porque não vai ter solução. Fora. Não adianta fazer terapia de casal, não existe remédio, não existe conversão à religião, não existe nenhum remédio na terra que cura um narcisista. Como diz um amigo do meu pai, o cabo é ruim mesmo. É ruim mesmo. Como diziam os antigos, é rindade mesmo. É rindade. Doutor Curti, no livro o senhor trata... Isso aí, tudo que nós conversamos aqui, o senhor falou sobre as relações pessoais. Nas relações sociais, por exemplo, na vida pública, na política... Esses elementos também estão muito presentes. Na política também? Eu falo que existem as profissões preferidas pelos narcisistas. Rapaz, por favor. Existem. Quais são? Como o narcisista ele procura ter poder e controle sobre outras pessoas e holofotes, então as profissões que fornecem isso são uma luz atraindo o narcisista. Quero dizer que as profissões que eu vou elencar, elas não têm nada de ruins em si mesmas. Sim. Mas o narcisista é atraído para poder agir, usando a autoridade, os holofotes, para ficar fora do radar. Vamos lá. Jornalismo é uma delas? Não. O meio político é uma delas. Autoridades públicas. Meio político, porque a pessoa, ela, de repente, ela tem um supremo poder na cabeça dela, e daí é que vem os abusos da política. Autoridades públicas. Judiciário, Ministério Público, policiais, fiscais. Não é à toa que a gente vê abusos cometidos por autoridades. Porque as pessoas, na hora em que uma pessoa que tem que a lei do abuso da autoridade chega numa boa hora. Na hora em que uma pessoa que tem um transtorno de personalidade, que se acha o centro do mundo, que tem todo o poder, ele se vê numa autoridade, ele vai ultrapassar todo e qualquer limite, porque para ele não existe limite. É a velha história de dizer, você sabe com quem está falando? Você sabe quem eu sou? Sabe quem eu sou? Isso é uma típica fala de um narcisista maligno, porque o narcisista maligno, ele divide o mundo em superior, o meu mundo de superiores, e o mundo da ralé, da plebe rude. Então, inclusive o meio religioso, infelizmente, também é um meio que atrai narcisistas para predar. Nós temos muitos casos de pessoas que foram predadas por colegas de religião. A pessoa conheceu o amor da vida dela na igreja. E o amor da vida dela não era tão amor assim, porque começou a controlar a vida, dilapidar o patrimônio, controlar. Depois ela, desesperada, saiu desse relacionamento. Uma pessoa de bom coração, muito religiosa, deu uma nova chance ao amor. Encontrou um segundo amor da vida dela, depois de anos depois. E ela disse para mim, Curti, na igreja, hein? Disse, Curti, se eu achava que tinha conhecido o diabo na terra no primeiro relacionamento, o segundo conseguiu ser pior. Então existem pessoas que vão para o ambiente religioso até para ser líderes religiosos. Infelizmente, a maioria dos líderes religiosos são pessoas de bom coração e abnegadas. Porém,
A posição de líder religioso ou de guru motivacional é um chamariz para o narcisista. Porque ele se sente, imagine só, um narcisista que já se acha o máximo. De repente ele é chefe de uma seita. Ele está falando em nome do próprio Deus. Tem um caso da mulher do pastor que eu cito muito. A mulher do pastor foi para mim achando que tinha um tumor cerebral. Nós a reviramos, ela não tinha nada. E depois eu fiz a pergunta que eu faço no livro. Me diga uma coisa, existe alguém infernizando a sua vida? Ela disse, doutor, olha, o problema é muito complicado, eu acho que o senhor não vai acreditar. Eu disse, experimente. Disse, olha, eu sou casada com um pastor. O senhor não tem ideia que ele é um homem exemplar da igreja. Homem de Deus, exemplar. Quem o vê é um homem exemplar. Todo mundo diz, você é uma pessoa muito feliz que é casada com fulano. Em casa ele é um tirano. Nós não temos liberdade de nada. Ele controla tudo, a ponto de os meus filhos perguntarem, papai volta para casa hoje ou está de serviço? Quando eu digo, está de serviço, graças a Deus. Hoje nós vamos ter paz. Então, doutor, nem minha família, quando eu quero, às vezes que eu tentei compartilhar com a família, os abusos íntimos, doutor, o senhor acredita o que é um homem de Deus, que é um exemplo para a comunidade, ficar 2 meses dormindo na mesma cama que a mulher, eu, sem me dirigir a palavra como se eu fosse um objeto? Isso se chama tratamento de silêncio. O tratamento de silêncio é um selo de certificação do narcisista. Se você lida com uma pessoa que se sente no direito de ligar e desligar o botão da relação, simplesmente, a afetividade não liga e desliga, simplesmente fica com raiva de você, você não sabe de quê. Isso é um psicoterrorismo. Você fica dizendo, meu Deus, o que eu fiz? Onde foi que eu errei? Culpa, você fica procurando erro. culpa. E aí você fica... E depois a pessoa volta a falar com você como se nada tivesse acontecido. E você já fica preocupada, preocupado com o novo tratamento de silêncio. E quem quiser ler seu livro e encontrar dicas de como escapar das garras de algum narcisista ou até mesmo se identificar aí com essa questão, encontra aonde? Bem, na Amazon pode ser comprado diretamente a versão digital e física, e no Instagram e Facebook do livro, que se chama Vítimas de Narcisistas Malignos. Lá tem todo o material sobre esse livro, pode ser adquirido diretamente de mim, do autor, que eu tenho uma tiragem do autor. Doutor Curti, gostaria que o senhor pode dar o seu contato, o senhor vai dar o zap, o que é? Instagram e Facebook, Vítimas de Narcisistas Malignos. Certo, e se a pessoa quiser adquirir diretamente com o senhor? É aí mesmo. Vai lá e manda uma mensagem direta. Manda uma mensagem direta. Várias pessoas já têm feito isso. A gente aqui de Natal, por exemplo, as pessoas têm feito isso porque querem um livro autografado, que não pôde ir para a sessão de autógrafos, então as pessoas Mas querem. Eles também podem comprar diretamente na Amazon. E graças a Deus o livro foi publicado tem pouco mais de um mês. Graças a Deus nós estamos aí na cabeça nessa categoria abuso, saúde e dieta. Nós temos mantido aí, tá aqui, na categoria abuso sexual, saúde, boa forma e dieta. Nós estamos aqui, temos mantido o primeiro lugar, o livro digital na Amazon, e o livro físico. Nós estamos aqui em 7º lugar de mais vendido no Brasil, na Amazon. Então, na Amazon, pode ser adquirido o livro físico ou o livro digital. Quem quiser, as pessoas de Natal, por exemplo, preferem entrar em contato comigo porque eu autografo o livro. Claro, entendeu? Claro. Doutor Curti, eu queria aqui agradecer a sua presença, aos parabéns por um tema, realmente é um tema muito interessante aqui. Uma participação muito grande do pessoal aqui, que infelizmente a gente não teve como ler as mensagens. Aos parabéns pela Guia de Sobrevivência para Vítimas de Narcisistas Malignos, do neurocirurgião potiguar Curti Mendonça. Doutor Curti, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal das 6. Eu estou honradíssimo. Muito obrigado. Grande abraço. Obrigada, sucesso. Olha, o Jornal das 6 vai ficando por aqui. Marco Aurélio ficou muito interessado. Marco Aurélio ficava com os olhos arregalados. Você se identificou com alguma coisa? Não, né, Marco Aurélio? A questão não é nem os olhos arregalados, é o sorrisinho no canto da boca. Esse sorrisinho. Que é isso? Não, mas eu nem sou vítima e nem acredito. E nem sou um narcisista maligno. Nem acredito que seja narcisista. Realmente. Obrigado a Julisca Azevedo, obrigado a Marco Aurélio Sá, Marcão, Jorge Fernandes, Ciro Marques, Bia Bezerra, Gil Boy. Então, vocês voltam amanhã. Tchau. Até amanhã. Boa noite. A 96 apresentou Jornal das 6. Com Enio Cinedino, Marco na campanha Detran RN e Governo do Estado. Jornal das 6.